Penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu tô aqui trazendo mais um Penumbra. Mas antes eu preciso dizer que eu tô precisando de mais histórias de vocês. Histórias de viagens, histórias de outras coisas. Eu já tô terminando uns roteiros de umas histórias que eu já tenho aqui. Mas enfim, é isso. Me enviem histórias no boracomeçarpodcast@gmail.com e entre em nosso grupo do Telegram. Hoje eu tô trazendo a história da Gildete. Então, bora começar? A Gildete, ela estava ali por volta dos seus 25 anos e ela estava trabalhando em uma cidade diferente da cidade dos pais e resolveu ir visitar os pais nessa outra cidade. Era uma viagem ali de mais ou menos 2 horas. Então, o que ela queria fazer? Ela queria sair do trabalho em torno de 18 horas da sexta-feira, pegar o carro, seguir viagem até a casa dos pais e retornar no domingo, que isso faria ela ter um final de semana mais prolongado junto à família, acordar já, né, no sábado na casa da família, é muito melhor. Então, ela estava planejando e foi isso que ela fez. Então, vamos colocar que ela tinha ali um Palio prata e ela ia com esse Palio, ela ia sozinha, gostava de ouvir músicas na rádio, esse tipo de coisa. E ela estava bem felizinha ali, indo para casa dos pais. Antes de ela sair, ela ligou para a mãe dela para deixar ali registrado, né? E comunicar à mãe que ela estava indo, que estava tudo bem, que daqui a pouquinho, daqui 2 horas, ela estaria na casa dos pais. Nesse dia, ela chegou a falar com a mãe que ela talvez demoraria um pouco mais do que o normal, porque estava chovendo. Então, ela disse para a mãe que se ela demorasse um pouco mais, não era para a mãe se preocupar, porque a estrada estaria molhada, as pistas estariam molhadas, então ela iria com toda prudência, né? Para ela não se machucar, para não correr e tudo mais. Bom, então se a gente for colocar ali que já tinha saído em torno das 18 horas, que estava com chuva, já estava bem escuro. Esse caminho que a Gildete ela faz até a casa dos pais, até certo ponto ele é um caminho que ele é bem frequentado, porque é uma BR, mas chega um ponto onde ela faz ali uma entrada em que essa estrada ela fica um pouco mais vazia e logo depois ela faz uma nova entrada, como se fosse um trevo ali, umas ramificações que tem na estrada, onde ela pega uma terceira estrada, uma terceira via, que fica ainda menos movimentada, porque ele é bem específico para quem está indo para aquele lugar onde os pais moram. Então, assim, passando a primeira parte que ela tinha ali, para ela entrar para a segunda parte, tudo tranquilo. Chegando na segunda viradinha que ela iria ramificar ali para pegar a terceira via, a Gildete conta que ela se assustou. Sabe quando você tá à noite dando ali a volta no carro porque você tem que passar por um trevo ali para poder fazer a entrada e como tá escuro, você não tá vendo direito o que tá ao redor. Mas de repente, o seu farol, ele ilumina uma parte específica e você vê alguma coisa. E a Gildete, ela teve a impressão de ter visto uma criança. Era uma menina que apresentava ali por volta dos seus 5 ou no máximo 8 anos de idade, com um vestido florido. A menina parecia estar molhada conforme aquela chuva. Ela tava com um tênis branquinho e tal. E essa menina só olhou para ela. Ela tinha franjinha. O cabelo vinha um pouco depois do ombro, lisinho, preto. E ela se assustou com aquela menina. Mas assim, quando ela olhou no retrovisor, ela não viu mais nada. Então ela pensou: ai, talvez seja algum outdoor que tava ali e eu acabei não prestando atenção. Era alguma placa e eu acabei me assustando com algo que, na verdade, não era uma pessoa, era uma placa com uma foto de uma pessoa.
Foi o que ela pensou a primeiro momento. Bom, a Judete, ela seguiu viagem e entrou ali naquela rodovia que ela precisava entrar, que era ainda menos movimentada. Ao entrar naquela rodovia, tem bastante montanhas assim nas laterais, tanto de um lado quanto do outro. E por conta da chuva, já tinha começado a descer assim aquele pouco de terra vermelha que desce e fica na estrada, sabe? E a Judete indo sempre com muita calma, muita prudência, então ela estava indo devagar ali, principalmente naquele percurso onde ela poderia escorregar com o carro. Só que de repente ela só se lembra de escutar um barulho e ela vê que muita terra estava descendo ali para o meio da pista. Então ela tentou desviar, frear e com ela fazendo isso, ela acabou capotando o carro para um barranco que tinha embaixo assim. Então ela acabou descendo pro lado da pista e ela meio que desmaiou assim, ela não lembra direito o que aconteceu. Foi tudo muito rápido, então o carro ele escorregou, desceu muita terra vindo desses morros, desses barrancos, e ela acabou indo para o outro lado da pista e capotando com o carro. Ela bateu a cabeça, então ela falou para mim, Rayane, sabe aqueles flashes que aparecem em filmes? E um zumbido no ouvido ao mesmo tempo, parecendo que tá acontecendo alguma coisa? Foi mais ou menos assim que eu me lembro do que aconteceu naquele dia, porque eu não tenho uma visão clara. Então eu lembro de ter acordado dentro do carro, estar de cabeça para baixo e meio que abrir os olhos, fechar e parecia que eu desmaiava e depois eu me recuperava, daí eu voltava novamente, me recuperava. Foi muito estranho, mas depois disso eu lembro que eu estava encostada em uma árvore, eu acordei meio assim encostada numa árvore, eu passava a mão na minha testa, eu via sangue. Eu estava longe da minha bolsa e tudo mais. E assim, naquela época que isso aconteceu, principalmente naquela região ali indo para casa da minha família, não tinha sinal de celular e mesmo assim, não era aqueles celulares que a gente tem hoje, que é smartphone e tal. Ela lembra que ela tinha um celular bem simples, sabe? E que o sinal era pouco, porque nem toda região tinha colocado ainda torre de celular, sabe? E ainda existia aquela disputa ainda entre uma operadora de celular e outra. Então, nem todo lugar pegava sinal de celular ali e era aqueles celulares bem simples também e tal. E aí ela lembra de ter desmaiado de novo e depois ela já acordou ouvindo vozes de pessoas parecendo que estava descendo ali o mato com algumas lanternas e tal, e pegando ela e tudo mais. E chamando, né, socorro, ambulância, já tinha chegado alguns carros ali, enfim. Até que ela escuta uma das pessoas que estava descendo, que era um rapaz mais novo, falando: Tá bom, mas cadê a filha dela? A filha dela sumiu. E ela só lembra de ter respondido: Não tinha ninguém comigo. Eu estava sozinha. E aí os caras meio que ficaram assim, né, e tal. Mas já pegaram ela, levaram, pegaram as bolsas com documento no carro. E assim, ali já estava indo para um lugar bem específico, né? Como eu disse. Então, uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Aí, de repente, aquele primeiro carro não conheci muito bem. Mas depois já veio uma outra família falando: Ah, essa daqui é a Judete, filha do Jorge, que já teve uma padaria. Então, eles vão conversando ali assim até descobrir quem que é, avisa os pais, leva ela, volta, vai pro hospital, enfim. Quando Judete tá no hospital, ela descobre que já tá tudo bem, que ela tá bem, que não aconteceu nada demais com ela. Os médicos começaram a questioná-la se ela estava sozinha, como que ela tinha saído do carro, se ela tinha se arrastado, como que ela tinha feito, e ela não se lembrava de nada, assim, sabe? E aí, um daqueles rapazes que havia socorrido, ajudado ali no socorro, ele foi visitar ela no hospital. Olha que legal, né? Muito bonito da parte dele fazer isso. E aí ele conta pra Gildete que ele era o primeiro carro que tinha passado ali, basicamente, que ele acreditava ser pelo menos, depois do acidente dela. Porque quando caiu aquele monte de terra, a estrada ali para passar, né? Ela ficou só um lado só
E mesmo assim, aquele monte de terra que tinha caído, ele estava correndo risco de cair novamente. Então, ele passou com o carro e passou bem rápido. E quando ele desviou do monte de terra, ele viu uma mocinha, uma menina, uma criança, com franjinha de vestido, limpinho, nada sujo e tal, falando com ele que tinha um carro lá embaixo, que tinha uma mulher lá embaixo. E ele perguntou se ela estava com essa mulher, ela só balançou a cabeça dizendo que sim, ela não tinha falado muita coisa. Esse rapaz, ele estava junto com aquele outro cara que tinha descido para socorrer também. E aí os dois viram essa criança, né? E ela não respondia muita coisa, e quando perguntavam se era mãe dela, ela não respondia, ela apontava dizendo que tinha alguém lá embaixo, que essa pessoa estava apoiada em uma árvore. Neste momento, ela pediu todos os detalhes sobre aquela criança e tudo mais, e ela guardou essa informação para si, assim, mas ela ficou meio pensativa porque ela tinha visto aquela criança antes. E aí, nós vamos voltar para o início do dia da Judete naquele mesmo dia. Bom, naquele mesmo dia, antes da Judete sair para poder seguir viagem e tudo mais, ela havia ficado presa no banheiro. O que acontece? Ela estava dentro da empresa dela e ela falou, né, que ela ia lá para casa dos pais e tudo mais. Então, o que ela fez? Ela já fez a mala, a bolsinha dela, deixou tudo dentro do carro para quando ela saísse do trabalho ela ir direto sem precisar passar em casa. Então, ela ficou presa ali no banheiro pouco antes dela sair e ela gritava, ninguém atendia, ninguém ouvia. Até que ela foi mexendo na porta e dando um empurrão na porta até que ela conseguisse sair. E quando ela saiu, tinha gente do outro lado e ela falou, cara, por que vocês não me ajudaram? Só que ninguém tinha ouvido ela pedir ajuda para sair do banheiro. Ninguém tinha ouvido ela falar nada. E ela que conseguiu sair sozinha. Naquele mesmo dia, pela parte da manhã, ela também teve a sensação de alguém falando, não vá, próximo ao seu ouvido, quando ela começou a pensar sobre ir para casa dos pais. E ela teve uma sensação, assim, de não ir para casa dos pais, mas ela pensou que logo depois ficaria um pouco mais difícil para ela ir, porque ela teria que realizar algumas tarefas ali para o trabalho, ela teria alguns projetos, e ela teria que trabalhar nesses projetos nos fins de semana também. Então, ela não conseguiria ir para a casa dos pais. Então, para não dar um intervalo tão grande dela ver os pais, ela decidiu ir naquele fim de semana. Bom, tudo isso foi ficando na mente dela depois que ela viu a menininha, depois que falaram da criança para ela e depois que ela sofreu o acidente. Então, ela foi juntando essas informações depois. Bom, não tem ninguém da família dela com essa aparência. Nenhuma criança faleceu na família dela para que essa criança tivesse socorrido ela de alguma forma. Hoje, a Judete já se casou, já teve um filho, ainda não tem uma filha. Ela acha que ela não vai ser mãe novamente, que ela vai ficar só com esse filho, mas que quando aconteceu o acidente e tal, e ela guardou essa informação, depois ela comentou com a mãe dela disse que talvez poderia ser uma filha que viesse no futuro, que estivesse a caminho, mas até hoje isso não aconteceu. Foi essa criança que salvou ela e a Judete também acredita que inclusive foi essa criança que ajudou a tirar ela de dentro do carro ali e colocar ela na árvore, porque ela não se lembra disso. Ela não se lembra de ver a criança próximo ao carro, ela não se lembra de ter saído de dentro do carro, ela só lembra dela acordar e estar ali, escorada naquela árvore, com as pessoas descendo com a lanterna para socorrê-la. E é isso, a mãe dela disse que poderia ser uma filha, poderia ser uma guardiã, ela nunca procurou saber o que realmente era aquela criança. E é isso. O que vocês acham que era, pessoal? Ela foi lembrar sobre o banheiro, ela foi lembrar sobre o que aconteceu na casa, tomando café, e da sensação de não ir, mas depois querer ir, do que ela ouviu, né, falando não vá, depois do acidente. Então, eu resolvi manter aqui como se a gente realmente estivesse trazendo
o lado dela só da história e depois ela tivesse lembrado desse momento, por isso que eu trouxe nessa ordem. O que vocês acham que era? Uma filha que ela ainda não teve, filha de outras vidas, um guia espiritual? Eu vou deixar uma enquete aqui na plataforma de áudio onde você me ouve e também vou deixar lá no Instagram e vocês podem comentar, tanto na plataforma de áudio quanto lá no nosso grupo, para a gente tentar discutir o que poderia ter acontecido. Dê as 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso também ajuda bastante e é rapidinho. É só você ir lá nos 3 pontinhos ao lado da engrenagem e na opção da estrelinha avaliar programa, me dá as 5 estrelas, porque isso me ajuda demais. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo!